Olá, amigos, que bom que você voltou. Segunda-feira, dia difícil, começo de semana, começo laboral, né? A semana começou ontem, mas a maioria de nós aí trabalha aí a partir de segunda-feira e você deve estar aí animado ou não sei. Mas Deus tem uma mensagem muito especial para você hoje e é por isso aí que esse link chegou até você e agora você está assistindo aqui. Então preste atenção na mensagem de Deus. A lição ela continua falando sobre a questão questões sociais e os salmos. A gente já viu alguns textos já até agora que Deus ele fala sobre isso e onde é que a gente deve buscar então a solução para esse tipo de problema. Nós vimos que é em Deus, Ele traz a solução final, é Ele que é a palavra final para esse tipo de coisa. E hoje nós vamos aprender sobre os oprimidos. Então tem salmos aí que você está estudando, acompanhando aí na sua lição, e esses salmos ele fala sobre os pobres, né? Então ele está falando especificamente de pessoas vulneráveis, pessoas que estão em situações bem complicadas e que Deus ele olha para essas pessoas e ele se preocupa e ele se identifica com essas pessoas. Alguns pontos interessantes sobre essa questão é o seguinte: essa questão ela traz para a gente, ela levanta na nossa cabeça algo sobre Deus, ou seja, quem é Deus, o caráter de Deus. Então Deus ele se identificar com o pobre, com a viúva, com o órfão, com essas pessoas que não têm absolutamente nada a oferecer, é algo espantoso. Quando você vai na antiguidade estudar um pouquinho sobre a cultura daqueles tempos ali de Davi e os deuses ali que eram representados de várias formas e maneiras por outros povos pagãos, a gente descobre que esses deuses eles se identificavam também com o ser humano, eles tinham uma ligação com o ser humano de alguma forma, ou o ser humano, né, criava aí alguns esquemas para poder entrar em contato com esse Deus, sejam sacrifícios, orações, etc. Mas, quando se fala de representação, quem é que representa Deus nesse contexto aí, sempre eram os reis, os imperadores, os poderosos, os nobres, eram esses que representavam, que falavam em nome desses deuses. Não o fraco, o doente, o oprimido, o estrangeiro, aquela pessoa que não tinha nada para oferecer, isso não fazia nem sentido na cabeça deles. Então, quando Deus ele vem e ele fala que ele se identifica com essas pessoas, é algo assim meio que revolucionário. E é espantoso, era espantoso para aquele povo. E hoje a coisa não é diferente. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve na terra, ele também se identificou com quem? Com os pobres, com os rejeitados, com os doentes. Se você lê o livro de Lucas, por exemplo, o Evangelho de Lucas dessa perspectiva, você vai perceber que Deus ele está sempre rodeado de pessoas que são desprezadas e algumas pessoas que inclusive são também desprezíveis. Então esse é o nosso Deus, é o Deus que abraça aquele que nada tem. E se você é uma pessoa que às vezes se sente desprezada, humilhada, machucada de alguma forma, saiba que Deus ele se identifica com você. A Bíblia diz assim que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas dores, dos nossos pecados, das nossas aflições, até das nossas tentações. Ele está do nosso lado, ele entende cada lágrima, cada suspiro, cada problema que você passa, Deus ele entende. E o Salmo está repleto disso. Deus se identificando então com as pessoas mais debilitadas, mais oprimidas. Bom, gente, amanhã nós continuamos. Que Deus te abençoe. Qualquer sentimento de inferioridade que você possa sentir ou está sentindo na sua vida, saiba que Deus é aquele que está ao seu lado e quanto mais doente, quanto mais problemático, quanto mais pecador, mais Deus ama, mais Deus dá sua graça, mais Deus se aproxima e tenta salvar desesperadamente. Por isso, não rejeite, aceite então o chamado de Jesus e até amanhã.